tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão escutar esse podcast. Meu nome é Dani Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela quinta vez, o incrível, o estourado, o espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast Brulé. O que foi esse último episódio? Entreguei tudo que eu queria e podia entregar. E pelo feedback dos meus amigos, a mensagem que eu queria passar foi recebida com sucesso. Eu pensei em alguns deles enquanto estava montando os tópicos do episódio 4, porque eu tentei incluir o que eles estão passando e mostrar que a gente tá junto nessa. Ninguém solta a mão de ninguém. Ontem eu tava um pouco pra baixo, maracujuzinha, e eu pensei em ficar no tico-teco pra não receber notícia ruim de nada. Daí eu caí num limbo estranhíssimo de crimes e depoimentos, que olha... Não, depois começou a aparecer a teoria da conspiração e é um negócio que você entra e é difícil de sair. A Jennifer Aniston faz umas festas da pizza em casa, essa festa é muito famosa, mas todos os artistas sempre falam dela como se tivesse um duplo sentido. O que seria essa pizza? Várias teorias e uma pior que a outra. Enfim, depois de uma noite de sonhos estranhos, venho aqui humildemente gravar o próximo episódio. Aliás, não postei nada na semana que passou, então tentarei me redimir com um episódio extra essa semana. Não 3, não 4, mas 2 episódios essa semana. Vocês podem estar escutando um pequeno eco. É porque eu tô gravando da minha sacada. Geralmente eu gravo do meu quarto, mas o Lucas tá lá tão entretido vendo o campeonato de LOL que cá estou eu. Obrigada, pessoal. Obrigada por me receberem na rotina de vocês. Obrigada por me darem a chance de mostrar meu conteúdo. Obrigada pelas mensagens que vocês me mandam, porque essas mensagens são muito importantes pra mim. Já ouviu os episódios anteriores? Aproveita que tem poucos e já atualiza. Já! Agora! Go, 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 go. Tô vendo que em breve terei que fazer o Brigas de Condomínio parte 2, 3. Porque aqui no Jambalaya, cada mergulho é um flash. Você também pode indicar esse podcast para um amigo ou só postar nas redes sociais para que ele possa crescer. E hoje, nesse clima leve de humor e piadas, entro no tema do episódio 5. Vou te contar uma história. Eu tô rindo só de imaginar como vai ficar esse episódio. Eu vou contar uma história que vocês podem já conhecer ou não, mas muito provavelmente não. Vou entrar nos detalhes que são realmente importantes. Vou mudar os nomes e no final eu conto de onde eu tirei a história. Então vamos começar. Alain, por favor, Ana Maria, está? Ela saiu com o namorado. Quer deixar recado? Não, obrigada. Deixa pra lá. Ai, meu Deus. A sincronia de centavos, que eu não consigo cantar e estralar o dedo ao mesmo tempo. Enfim, a história começa num tempo onde a guerra conquistava tudo, a desigualdade era impressionante e ainda haviam reis e rainhas e escravos. Uma mulher, que a gente não sabe de onde saiu, quem era, o que fazia, fugiu naquele breu com um bebê e estava sendo seguida por 2 guerreiros. Agora imagina a cena de uma mulher com um bebê recém-nascido no colo. Os caras chegam na intenção de matar os 2. Ela rouba a espada de um deles e com uma mão na espada e outra na criança, arregaça com eles. Mas tem um plot aí. Depois de matar os 2, ela escorrega no rio que dá pé pra ela, mas mesmo assim ela começa a afundar e seu corpo morre. Porém, entretanto, todavia, o corpo morre com um dos braços esticados para que o menino sobreviva fora d'água. Vou dar o nome de Brian pra ele. Amanhece o dia, ela ainda está submersa, com o braço esticado, segurando Brian. E quando alguém salva o bebê, com a mão morta, ela aponta para o céu, para cima da cachoeira. Tenso, né? Brian passou a viver num vilarejo pobre, uma comunidade que acreditava muito nos deuses e tinha seus templos e as suas orações. A nova mãe adotiva avisa todo mundo que se alguém tirar o filho dela, ela mata. E mandou cobrir com pedras a passagem da caverna que daria acesso ao topo da cachoeira. Por que eu tô contando isso? Porque a cachoeira é um item importante nessa história. Meio que virou algo proibido na vida de Brian. E todo mundo entendeu que lá em cima queriam ele morto. Mas Brian desistiu? Não, papi, não! Ele cresceu tentando escalar a porra da cachoeira todos os dias. E caía cada vez num lugar mais alto. A mãe adotiva... Vou chamar de Georgia. Pede aos deuses e ao xamã que o filho pare de escalar o caralho da montanha.
Xamã bota ela pra jogar 1000 jarros de água na pedra sagrada. E o que acontece? Nada. Brian vai conseguir escalar do mesmo jeito. Gente, o Brian é tão gente boa que é impossível não ser fã dele. Quando eles estão nesse papo de pedir aos deuses e tal, cai uma máscara de madeira da bendita cachoeira. E o Brian fica fissurado nela. Ele começa a se questionar, porque se cair uma máscara, é porque tem gente vivendo lá em cima. Ele acha que é um sinal. Aí ele tira o molde da máscara na areia e aparece o rosto de uma mulher. Memoriza esse rosto. Pro Brian é muito nítido, mas era só um rosto delicado, feminino, sem detalhes. Não sabemos quem é. Ele começa a sonhar acordado com ela, fantasiar que ela tá dançando na cachoeira e chamando ele. E ele começa a seguir essa alucinação. E ele vai subindo. Vem a noite e vai subindo. Amanhece dia e vai subindo até chegar no topo. Pela primeira vez. Lá em cima tem neve. Algo que ele nunca viu. E do nada ele escuta o grito de uma mulher. Era uma moça, aparentemente uma guerreira também, fugindo de vários homens que queriam, acho que, abusar dela, porque eles riam e faziam piadas, mas era tipo uns 10 homens. E aí, do nada, alguém joga uma espada pra ela e tudo não passava de uma emboscada pra matar esses caras. Nessa parte da história, eu tenho que contar sobre a outra metade do elenco. Lembra da criança recém-nascida que queriam matar? Então, é o herdeiro do reino. A princesa deu à luz e pediu para que uma mulher fugisse com ele. E o que fizeram com ela? A princesa. Aprisionaram ela, na esperança de o filho crescer, tentar salvar a mãe e eles conseguirem matar o menino. Que já era um homem, né? Essa moça que o Brian viu na alucinação tem a missão de salvar a antiga princesa. Então ela participa de um grupo de justiceiros e eles matam os guerreiros do reino sempre que necessário. Brian segue os justiceiros até uma caverna e lá o líder pensa em algum plano para eles agirem. Eles tinham que salvar a princesa Charlotte e o que eles usavam? Máscaras de madeira. Voltando, o antigo rei tinha um servo fiel ao reino, protetor da família real. Esse senhor é muito pica nas lutas. Ele quebrava a espada no meio, mas mesmo assim não passava de um escravo. O nome dele aqui vai ser Carlão. Com o tempo, Brian tenta se aproximar dessa moça, a Ana. E aos poucos ele vai aproveitando quando ela não tá olhando para desenhar alguma coisa na mão dela. Não, gente. Ela não sente. Ela tá lá de boa, vivendo, e do nada aparece um desenho na mão dela. Ela olha e fica, mas que porra é essa? E tal qual o Rei Leão, o antigo rei tinha um irmão. Rimei de novo. O Scar da história. Ele queria derrubar o irmão, porque mesmo sendo mais velho, foi considerado incapaz. Então, para que ele fosse o rei e o filho fosse seu sucessor, fizeram uma emboscada pro avô do Brian e conseguiram. O cara é mal demais, bem clichêzinho nessas histórias. Só que as torturas que eles fazem são bem piores. Sabe como a princesa tá presa? Num quarto sem acesso à rua? Não. Num calabouço sem luz? Não. Ele colocou uma mulher numa jaula, no meio da praça, onde o sol escaldante vai direto nela. Então, ela aguenta uns 40 graus Celsius no coco todo dia, e ela passou os últimos 25 anos recolhendo gravetos e jogando numa pira que tem perto da jaula. Diz ela que é pro falso rei morrer ali queimado, o sucessor. Por que ela tá num lugar assim tão exposto? Pra atrair o Brian, né? Nessa sacada ele foi sagaz, deixou a mulher exposta em um lugar que todo mundo sabia onde era, protegido por trocentos guardas para pegar o Brian. Para vocês terem noção da força do sucessor atual, o cara pegou pelos chifres um puta touro do tamanho de um elefante que não foi domado e que estava 2 dias sem comer. O cara botou os escravos para construir uma estátua gigantesca de ouro dele, pique Nabucodonosor. A Ana finalmente encontra o seu stalker, que era o Brian, e eles começam a se conhecer, né? Daquele jeito. Como? Lutando. O Brian chega nela e fala, eu vim aqui pra te amar. Daí pra frente, os próximos minutos são eles lutando e lutando. Enquanto isso, ele consegue tirar as roupas de guerreira, soltar os cabelos de Ana. Assim, não tem como eu descrever com a qualidade que realmente foi. Não tem como. As minhas palavras não são fiéis à intensidade desse momento. Uns guerreiros encontram com eles na floresta, enquanto eles estão nessa, e um deles reconhece o Brian. Como assim reconhece?
Não sei, a gente vai chegar lá. Ele se ajoelha e diz o nome original do Brian. Depois que ele fala, outros guardas começam a seguir os dois. Uma avalanche começa e agora? O Brian arranca metade de um tronco de árvore e coloca a Ana em cima. Os dois começam a descer a montanha no tronco como se fosse um jet ski, tudo muito romantique. Agora o próximo passo é executar a missão de Ana. Sim, Brian vai ajudar a Ana a salvar a mãe dele, sem saber. Música tensa, bum, bum, bum. Coral de fundo, bum, bum. Sons de correntes e passos e gritos. O cara é pica demais, tá doido. O Brian chega grandão no reino. Já pegou o bonde andando. Os escravos lá se matando para subir a estátua. As servas dançando e cantando, os xamãs rezando. E a mãe, acorrentada, sente a presença do filho. Brian chegou a salvar a vida de vários escravos quando a estátua ameaçou cair. E o que aconteceu? O lenço que ele estava usando na cabeça caiu. E geral começou a gritar o nome dele. A galera foi à loucura. Ah! Os escravos em uníssono, a população gritando e o rei se levanta. Esperança! Foi o que eles sentiram ao ouvir o nome proibido. O povo começa a festejar e a dançar e os tambores bum, 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 bum. Tudo acontecendo. Lembra do vilarejo dele? Então, se passaram 2 semanas. Desesperados à procura dele, a mãe adotiva com medo de terem feito mal, e todos eles em prol de uma única coisa: chegar ao castelo. Com a gritaria, os guardas correm à procura de Brian, mas tá tudo escuro. E é difícil porque o Brian é simplesmente muito foda. Ele pode matar 100 homens de uma vez. No escuro, ele chega na princesa e tira as correntes dela. Até o Carlão teve que ir atrás para caçar o invasor. Tem muita coisa acontecendo e o Brian passa com uma carroça no meio do fogo. Caos! Brian conseguiu. Na floresta, ele dá de cara com o Carlão. E a luta fica insana, porque mesmo sendo bonzinho, o Carlão serve a família real. E ele tem que devolver a princesa pro cativeiro. Mas o que vocês acham? Brian é simplesmente maioral. Não consigo entrar em muitos detalhes, porque tá muito escuro. E eu realmente entrei na história e não vejo nada, além de sombras e vultos. Alguém veio ajudar. Quem? Os justiceiros. A missão era de Ana, mas ela só apareceu agora, que já deu tudo certo. O boy dela matou 1000 caras, se fudeu sozinho e ela simplesmente reapareceu. Eu adoro que nessas histórias as pessoas morrem, mas nem tanto. Carlão arranca a cabeça de um justiceiro com espada e o cara ainda dá uns 5 passos. Mas aí vem um trovão, iluminando tudo, e ele pode ver o rosto de Brian. O que ele faz? Ele grita, Brian! Igual geral tinha feito, lembra? Aí ele se ajoelha, abaixa a cabeça. E o Brian coloca o pé na careca do Carlão e pronto. Parece que tudo deu certo. Tudo são flores. Não, calma lá. Algo de errado não tá certo. Como faz agora? Todo mundo tá reunido. Os justiceiros, a princesa, o vilarejo, Carlão, Brian. Mas ele não entende. Ele quer se vingar, ele sente sede de justiça. E então, Carlão senta e conta todo o rolê pra ele, começando pelo avô. Há muitos anos atrás, o avô de Brian faleceu quando a mãe estava grávida do pai dele. Ficou meio confuso, mas vai fazer sentido. Então, quem assumiu a maternidade, mais a liderança do reino, mais o bebê foi a tia-avó, a esposa do vilãozão da história. Ela começou a criar o filho dela e o pai do Brian juntos. Aliás, meses depois teve uma espécie de tentativa de golpe para derrubar a mulher, mas conseguiram. Sabe quem era a mulher? A que matou os guardas com o bebê no colo, a que morreu, mas deixou o braço esticado para fora d'água. A Queen Bee que dava medo só de olhar. Os primos cresceram juntos, mas a índole de ambos era muito diferente. Tudo que o pai de Brian fazia humilhava o primo. Ele fazia tudo melhor e o cara foi ficando cada vez mais pistola. Obviamente, com toda a sua fodacidade, o pai de Brian foi nomeado rei e comparado a um deus. Tá passada? Mas como sabiam que o Brian era o Brian nesse tempo se nem existiam fotos ou DNA? Porque ele era simplesmente igual ao pai. Igual aquele rei bondoso que todo mundo amava e admirava, o rei morto. E aí, Dan? O que acontece depois? Não tem depois. A parte 1 acaba aqui. Gostasse? Eu já perdi a conta de quantas vezes indiquei para os meus amigos assistirem Bahubali. Já falei até para motorista de carro de aplicativo quão intenso é esse filme. Bahubali, Bahubali. Agora ele precisa tirar o tio-avô e o tio do trono.
Ele precisa unir forças para derrotar Balaladeva, o sucessor, e que Shiva esteja ao lado dele, porque sim, esse filme é indiano. E não é à toa que Bollywood quebra tudo. O filme fica trocando de streamer toda hora. Agora você acha o 1 na HBO e o 2 na Netflix. Vale a pena? Pra caralho! Tudo é muito colorido, tem música, tem dança, tem efeitos especiais que vão contra as leis da física e é eita atrás de vixe. Não sabia o que vocês iam achar desse modelo de episódio. Eu vou te contar uma história. Porque aqui eu posso contar uma história real, ou um filme, um livro, sei lá, fica aberto. Aliás, espero o feedback de vocês sobre este daqui. Queria surpreender todos com uma história e ninguém acima de Bahubali para começar esse negócio. O que você achou? Assim encerro o episódio de hoje. Curte, compartilhe para os amigos, deixa 5 estrelinhas e me segue no meu canal. Quer compartilhar algo com a gente? Pode me mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dani Lisboa, Dani Lisboa nas redes sociais. Um ótimo resto de dia e até a próxima!